Estaremos hoje trazendo mais assuntos de extrema importância voltadas a restaurantes, no que se trata da questão de segurança de alimentos, da manipulação segura dos mesmos e, claro, de forma com que a gente consiga trabalhar sem medo de fiscalizações sanitárias, que a gente consiga trabalhar sem medo também de denúncias. Então, o nosso intuito aqui é trazer segurança para que você consiga implementar de forma prática e objetiva as obrigações, né, que constam na legislação, para que a gente realmente consiga fornecer, produzir um alimento que seja seguro, né, para o nosso cliente, para o nosso consumidor final. Seja bem-vindo quem está chegando agora, nossa live. Muito bem-vindos, então vamos começar. Vamos falar sobre o assunto de hoje. Ele é um assunto muito importante e ele está totalmente relacionado à questão da oferta segura de um alimento. Nós vamos falar sobre contaminação cruzada de alimentos. É um tema que, na verdade, está relacionado a todas as questões de boas práticas, desde a questão do manipulador, desde a questão das superfícies de contato, também a parte de organização, a parte também de organização dos alimentos no próprio refrigerador também. Tem que ter cuidado para evitar essa contaminação. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Como eu estava comentando, vamos então falar sobre contaminação cruzada. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês os principais meios que a gente tem que ocorrem essa contaminação. Então a gente vai estar falando sobre as 7 principais falhas na parte de produção de um restaurante em que a gente vai ter um resultado, a gente vai estar gerando uma contaminação cruzada. Eu vou falar sobre essas falhas. Elas são as 7 principais existentes. Claro que tem inúmeras falhas, mas elas são as falhas principais que vão sim causar um risco daqui a pouco maior, que vai estar envolvendo a questão do consumidor final no nosso restaurante. Pessoal, o som tá bom? Imagem também? Qualquer coisa vocês vão me passando mais informações aqui e, se necessário, a gente vai ajustando. Gostaria de comentar também com vocês que aqui no link da bio do Instagram a gente tem disponível um e-book totalmente gratuito e online também, que ele está relacionado à questão de produção segura de alimentos, né? E ele vai dar, então, na verdade, pro dono, pro proprietário do restaurante, uma segurança maior para que realmente ele consiga estar regularizado, né? Tá atendendo as normas, que vão ser aquelas cobranças que ele vai ter da vigilância sanitária numa visita. E dessa forma ele vai conseguir trabalhar mais tranquilo e também, consequentemente, acabar tendo um sono, né? Acabar dormindo um pouquinho mais tranquilo também. Então, que nem eu disse para vocês, acessem o link lá na bio. É bem fácil, vocês conseguem baixar o e-book, fazer o download dele e ter acesso, então, a todas essas informações aí que vão ser muito válidas para agregar o seu negócio de alimentação mais específico no seu restaurante. Bom, então vamos, eu acho que direto ao assunto agora. Qualquer dúvida que for surgindo, vocês podem daqui a pouco deixar aqui nos comentários. Boa noite para quem está chegando. Dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários. A gente vai respondendo conforme a gente consegue também. Se tiver oportunidade, eu já respondo aqui ao vivo mesmo para vocês, porque o nosso intuito é trazer informações para que você consiga trabalhar, né, com melhores resultados no seu restaurante, tá bom? Bom, pessoal, então assim, vamos começar a dar início, né? Primeiro eu acho que tem que ficar bem claro o que é contaminação cruzada. A contaminação cruzada, na verdade, como o nome já diz, é quando a gente tem algum cruzamento.
tá? Isso é certo que existe algum cruzamento de alimentos aí que não tá muito certo, não. Então, assim, na verdade, a contaminação, ela é um dos principais indícios, né, e de ocorrências também de doenças transmitidas por alimentos. No decorrer da conversa, vocês vão tendo esse entendimento do porquê a contaminação cruzada ela é tão perigosa na manipulação de alimentos. Então, assim, como eu comentei, ela é o principal fator, então, né, de casos de surtos, de doenças que são transmitidas por alimento, e como o nome já diz, é porque tem algum cruzamento aí que não pode acontecer. Então, o que que acontece? Ela ocorre quando a gente tem um alimento que daqui a pouco tá contaminado, tem bactérias patogênicas. O que que é isso? Elas são as bactérias que causam doenças, que são as bactérias que vão transmitir as doenças transmitidas por alimentos. Então, vamos lá, eu tenho um alimento contaminado, ele vai ter contato com um alimento que não está contaminado. Ele tendo contato, ele vai passar, então, aqueles micro-organismos, ele vai passar aquela contaminação para o alimento que estava isento. Então, a gente tem um grande risco aí. Então, quanto mais organizado, quanto mais separação, quanto mais cuidado na manipulação dos alimentos, a gente consegue, então, evitar essa contaminação. Qual que é o problema que está relacionado a isso, tá? Quando a gente passa bactérias de um alimento para o outro, a gente está, né, fazendo ocorre essa passagem, vamos dizer, e ali esses micro-organismos, eles tendo condições favoráveis, que aí eu digo assim, vai envolver da temperatura daquele alimento, vai envolver do tipo, né, vai depender um pouco do tipo de alimento, porque vamos supor que a carne é um alimento que a gente já falou em outras lives, já falamos em outros vídeos, que é um alimento extremamente perecível. Então, quando o alimento tem condições favoráveis, ele tem mais água disponível, ele está numa temperatura mais favorável, daqui a pouco até mesmo a temperatura do próprio ambiente, não só do alimento, a gente vai ter um grande risco de ter uma multiplicação mais acelerada desses micro-organismos. Então, essa questão é muito importante, que a gente evite ao máximo o contato de alimentos, tá? Pessoal, o som tá bom? Beleza, muito bem-vindo, Renato, bem-vindo a quem tá chegando agora à nossa live. Estamos falando sobre contaminação cruzada de alimentos, em mais específico voltado a restaurantes. Então, a gente vai estar trazendo as principais falhas que vão estar gerando essa contaminação. Assim, como eu comentei, ela ocorre pela transferência, então, de um alimento que está contaminado para um alimento que não está contaminado. Vamos lá. Primeira falha que eu vou estar falando aqui para vocês. Quando a gente tem a manipulação de diferentes alimentos em uma mesma superfície. O que que é isso? Eu tenho uma bancada ou eu tenho daqui a pouco uma mesa e nessa mesa eu vou estar manipulando daqui a pouco carne bovina e carne suína. Tudo bem, até então parece que tá tudo certo. É carne, enfim, mas qual que é o problema? As bactérias que podem existir na carne bovina, ela é diferente daqui a pouco das bactérias que a gente tem na carne suína. E quando a gente trabalha isso numa mesma superfície, numa mesma bancada, a gente vai estar passando contaminação de uma carne para outra. E aí a gente tem um problema grande, porque ali vai passar a ter um desenvolvimento mais rápido, caso elas vão ter condições favoráveis para isso acontecer. Então, o que é o ideal nesse caso? Mas depois no final aqui do vídeo, da nossa live, eu tenho uma imagem que eu quero passar para vocês, que é um fluxo de produção. Na verdade, a gente já tem até uma aula sobre isso, em que eu falei de um fluxo de produção num restaurante, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais específico, depois eu quero trazer nessa imagem para vocês, que é a questão do fluxo interno das áreas de produção, do que a gente tem que ter de equipamento para evitar essa contaminação cruzada, tá? Então, voltando ao foco, vamos supor que eu estou manipulando dois tipos de carne diferente, carne bovina e carne suína,
e eu vou tendo esses alimentos próximos, ou eles tendo contato. Eu vou passar contaminação de um alimento para o outro alimento, tá? Então, isso é importante que a gente tenha esse cuidado. O que acontece? É muito comum as pessoas acharem que daqui a pouco uma carne, né, para ela estragar, para ela ter bactérias, vamos dizer, para ela ter presença de micro-organismos ali que vão causar as doenças transmitidas por alimentos, a gente muitas vezes acha que aquela carne, ela tem que ter odor, ela tem que ter uma textura estranha, ela tem que ter uma coloração diferente, ou até muitas vezes o próprio gosto daqui a pouco se tu for processar e consumir ela. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que as bactérias que causam doenças transmitidas por alimentos, que são as bactérias patogênicas, elas não causam alterações organolépticas no alimento. Então, aquela carne que tá muito estranha, que tá com uma coloração ruim, ela tá com uma textura também que não é interessante, tá aquela meia gosmenta, tá com cheiro forte, não é bactéria patogênica que resulta, que causa isso nela, tá? São bactérias deteriorantes. Essas bactérias, elas acabam, então, favorecendo a condição dessas alterações organolépticas. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, porque eu que trabalho muito em cozinhas, em restaurantes, às vezes lá o funcionário pega uma carne que tá daqui a pouco tá numa embalagem, tá num potinho, ele vai lá, cheira, não tem cheiro, a cor não tá estranha, tá tudo certo com ela. Mas às vezes ali a gente pode ter bactérias patogênicas, que são aquelas que causam doença. Então aí que a gente tem um grande problema. É aí que mora, na verdade, todo esse perigo. É a gente achar que a carne tá visualmente, né? Ou até mesmo por questão que nem eu comentei de odor, de textura, a gente acha que tá tudo certo, mas não tá. E as bactérias deteriorantes que eu comentei aqui com vocês, elas não causam mal-estar, muitas vezes, elas não causam a doença transmitida por alimentos, que são, na verdade, as DTAs. Então, o cheiro, os aspectos ali já vão fazer que tu tira ela de uso, mas as bactérias patogênicas, normalmente, elas não estão nesses alimentos. Pessoal, como é que tá o som? Como tá a imagem? Tudo certo por aí? Bom, nós falamos então sobre a falha número 1, vamos dizer, que é uma das principais falhas que existem em restaurantes. E na verdade, ela é fácil de ser evitada. Então, tudo que eu vou trazer de informações aqui para vocês, elas são procedimentos que eles são fáceis de aplicar no restaurante. Eles não te exigem um custo significativo, às vezes é só tu reorganizar as tuas bancadas, espaçar, né, essas mesas. Então daqui a pouco eu vou ter uma mesa que eu vou trabalhar com carnes bovinas, uma mesa que eu vou trabalhar ao lado com carne suína. É possível a gente fazer esses ajustes, né, de forma simples e aplicável e sem gerar um custo significativo. E que, claro, vão te trazer resultados benéficos, vão te trazer bons resultados para te evitar a contaminação dos alimentos, que é sempre o nosso foco principal. E automaticamente você já vai estar trabalhando dentro das normas sanitárias. Porque o que a vigilância sanitária ela determina, ela fiscaliza? Ela quer fiscalizar, ela fiscaliza o estabelecimento para verificar se aquela produção de alimentos está sendo feito dentro das normas e que não vão causar um dano para a saúde do consumidor final. Então, aplicando essas dicas práticas e fáceis, a gente consegue automaticamente já atender as normas sanitárias também. Boa noite para quem está chegando agora. Seja muito bem-vinda, Cássia, Marcelo, tudo bem? Bom, nós estamos falando sobre contaminação cruzada de alimentos, né? E o risco que isso tem para a saúde do consumidor.
e também, né, quais são as principais falhas que existem, né, para gerar essa contaminação. Hoje eu tô trazendo aqui para vocês as 7 principais falhas que existem. Primeira falha a gente já falou, manipulação, né, de diferentes alimentos numa mesma superfície. Agora vamos para a falha número 2. Ela tá um tanto relacionada com essa falha número 1, mas ela fala sobre alimentos crus e alimentos cozidos, né? Daqui a pouco a gente tem um risco, na verdade, aí de contaminação que a gente fala indireta, tá? O que seria isso? Vamos supor, eu tenho daqui a pouco um frango que ele tá numa tábua, que eu tô fazendo cortes daqui a pouco em cubinhos, um exemplo, e esse frango ele tá cru. Numa tábua ao lado, eu estive daqui a pouco fazendo a higienização de hortifrutis, de um alface, por exemplo. O que acontece? Vamos supor que eu concluí o processo de higienização desse alface, dessa hortifruti, e daqui a pouco aquela faca que eu estive usando para carne, até então, para carne de frango, eu vou daqui a pouco finalizar um processo de corte numa verdura já higienizada. Qual que é o problema? Vamos pensar, a carne tá crua, é um frango cru, eu usei uma faca, né, nesse alimento para fazer os cortes e peguei essa mesma faca e levei para fazer cortes numa salada que já estava higienizada. Aí que a gente tem a contaminação indireta que se dá pelo uso de utensílios. Então eu peguei aquele utensílio que estava contaminado, porque aquele frango ele não passou por nenhum processo até então de cozimento ou de fritura, enfim, ele ainda não passou por um processo térmico que vai daqui a pouco eliminar bactérias ali presente, e aí eu acabei transferindo aquela contaminação do frango, que a gente tem muito problema de salmonela, para daqui a pouco a salada que eu já tinha pronta para colocar daqui a pouco lá no meu buffet de autosserviço no meu restaurante. Então são detalhes tão simples, mas a dificuldade que existe é às vezes os donos de restaurantes, eles não terem esse conhecimento, né? Não é que eles não fazem, muitas vezes não fazem na verdade porque eles não sabem. Se soubessem, daqui a pouco até iriam atentar para ter esses cuidados e então treinar a equipe para a realização desses procedimentos da forma correta. Então, muitas vezes é porque realmente não se tem o conhecimento. Mas, então eu tô aqui, na verdade, para auxiliar vocês, para poder orientar vocês como é possível, de forma simples, a gente garantir a produção de um alimento seguro, que não vai causar dano para a saúde do consumidor e que também a gente vai estar trabalhando dentro das normas que a fiscalização sanitária vai me exigir quando vir no meu restaurante. Então, assim, a gente regulariza, garante a segurança do consumidor e ainda consegue trabalhar de forma segura e atendendo à legislação vigente. Aqui a gente tem uma pergunta, né? Se a gente tem que, então, daqui a pouco, nesse caso, trabalhar com 2 facas. Sim, o ideal é que realmente a gente não misture os utensílios. Então, tô manipulando daqui a pouco uma carne crua, eu preciso ter uma tábua exclusiva, uma faca exclusiva para aquela operação. E, contrapartida, outros utensílios, então, para aquele alimento higienizado, tá? Isso é bem importante também a gente ter esse cuidado. E claro, daqui a pouco, se não tem essa quantidade, vamos dizer, de utensílios disponível, o que pode ser feito? A gente tem a alternativa de usar os mesmos utensílios, tá? Então eu poderia daqui a pouco usar uma tábua de corte, usar uma faca que eu estivesse manipulando o frango cru, mas antes de usar lá na minha salada já higienizada, eu preciso fazer um processo correto de higienização, tá? E aí, o que é um processo correto de higienização? Ele vai ser aquele processo em que eu vou precisar fazer os 2 processos, então, que envolvem a higienização, que é a parte de limpeza, né? Que é a remoção dos resíduos grosseiros, enfim, a gente faz um pré-enxágue, aplica um detergente, faz a esfrega,
A partir daí faz o enxágue final e aí a gente precisa fazer uma sanitização. O que a gente pode fazer nesse caso? Ou então a gente vai fazer uma pulverização dessa tábua com álcool 70%, ou então eu poderia deixar essa tábua e esse utensílio, no caso a faca, em uma solução clorada. Então isso é importante. Eu posso usar os mesmos utensílios se tiver essa necessidade, mas claro, eu preciso então ter o cuidado e fazer um processo correto de higienização. Eu só lavar, tirar aquela água residual do frango ou alguma sujidade visível daqui a pouco no meu utensílio, eu não consigo eliminar a carga que existe ali de micro-organismos. Então a gente precisa fazer o processo correto, porque senão também a gente acha que vai estar solucionando e na verdade a gente vai estar fazendo um processo em que a gente vai estar, na verdade, só perdendo tempo e ainda levando contaminação para o nosso alimento, tá bom? Boa noite para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindas, Eduarda, Rosângela. Pessoal, como é que tá o som? Imagem, tá tudo certo aí? Bom, então assim, essa falha número 2 que eu trouxe aqui para vocês é essa questão de alimentos crus e cozidos. E esse realmente é a principal falha que existe nas cozinhas de restaurantes. Isso é muito comum acontecer quando a gente começa processos de consultoria. É muito comum às vezes ter uma única mesa central, né? Ou duas mesas centrais ali na cozinha, e aí tudo acontece naquelas mesas, né? Então chega a ser assustador. A gente tem um processo bem delicado, bem paciencioso também, para a gente conseguir fazer esses ajustes, mas é questão que eu disse assim, são questões que não são de um custo tão significativo para o estabelecimento, mas que a gente consegue reajustar o layout, reajustar a ordem de produção e ter uma produção tranquila, segura dentro das normas sanitárias que vão nos ser cobradas, né? Então, que nem eu tava comentando, é muito comum às vezes no restaurante a gente chega lá, tem essas uma ou duas mesas que elas são as mesas de manipulação e tudo acontece ali, né? A gente tem carnes, a gente tem cortes de salada, utensílios misturados. Então, essa é a realidade que eu digo assim, de talvez 90% dos estabelecimentos, né? É triste essa realidade, infelizmente ela existe. E aí, que nem eu disse para vocês, o foco meu é estar trazendo aqui para vocês sugestões, trazendo também alternativas, de forma com que a gente consiga minimizar a presença e reduzir a chance de gerar essa contaminação cruzada. Bom, vamos então para a falha número 3. Ela é a falha que também tá muito presente nos estabelecimentos, muitas vezes por falta de equipamento suficiente, que é a questão de armazenamento, né, de vários alimentos no mesmo refrigerador e sem ter controle de uma organização. O que acontece? A RDC 216 de 2004, que ela é da Anvisa, que é a base que a gente tem para seguir em restaurantes, ela fala o quê? Que a gente pode usar um mesmo equipamento, vamos supor, um mesmo refrigerador, para organizar os alimentos, mas de forma que a gente respeite alguns procedimentos e que a gente tenha alguns cuidados. O que é o ideal e o que a gente encontra nesses 95% aí dos estabelecimentos que não estão regularizados? É a gente ter um equipamento e aí a gente tem vários tipos de alimentos e esses alimentos normalmente estão em bacias, em saquinhos até, eu já vi vários alimentos em sacos de supermercado, e aí isso tá aberto, tá exposto, não tem nenhuma identificação para ter algum controle de produção, de validade, e também essas embalagens estão desprotegidas. Então, qual que é o risco que tem aí?
é uma contaminação cruzada de alimentos. Porque a gente tem, às vezes, alimento cru, alimento cozido, carne descongelando. Então, na verdade, está tudo errado, né? Então, ali a gente tem vários e vários pontos críticos existentes num ambiente, num lugar ali tão pequeno, tá? Então, o que acontece? O que a gente faz? O que eu vou trazer de informações aqui para que vocês consigam ajustar isso no restaurante de vocês, tá? Primeiro passo é a gente ter, né, essas separações, ter esses andares, né, divisórios, então, nos refrigeradores. E o que a gente precisa fazer? Na prateleira de baixo, organizar alimentos crus. Por quê? E ali a gente também daqui a pouco organiza a carne que vai estar num processo de descongelamento. Lembrem-se que eu já falei em vários vídeos, em várias lives, que a carne tem que ser descongelada no refrigerador, no máximo a temperatura de 5 graus positivo. Então, eu quero sim carne dentro do refrigerador, mas de forma com que a gente tenha cuidado e tenha resultados também positivos, tá? Porque o que acontece? Vamos lá, carnes e verduras, tudo que é cru, vamos colocar ali embaixo, mas a gente precisa ter essa embalagem com filme ou com uma tampa e, claro, com uma identificação para a gente conseguir ter esse controle. Dessa forma, a RDC 216, ela permite a gente organizar os alimentos. O que a gente não pode é a gente ter esses alimentos, daqui a pouco, como eu comentei, expostos, esses alimentos ali abertos, para estar gerando alguma contaminação ali de forma indireta, até mesmo no ambiente do refrigerador. Boa noite para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando de contaminação cruzada de alimentos. Eu estou trazendo aqui para vocês hoje as 7 principais falhas que existem, né, e os principais cuidados que a gente tem que ter para minimizar ou então realmente resolver esse problema de uma vez por todas, tá? Então, estamos aqui com o objetivo de trabalhar, né, trazer informações para que você consiga regularizar o seu restaurante de uma forma prática e também objetiva, tá? Então, assim, a carne e os alimentos crus, eles têm que estar embaixo, porque se eu botar daqui a pouco uma vasilha ou um saquinho, daqui a pouco que seja, minha carne tá lá em cima no primeiro andar, tem que pensar que lá dentro daqui a pouco eu vou ter alimentos cozidos, alimentos semi-preparados, e ali vai descongelar aquela carne e vai começar a gotejar em cima dos alimentos prontos. Então ali a gente tem a contaminação cruzada de novo. Então vamos lá, o que a gente faz, como a gente organiza e o que é permitido na legislação. No andar de baixo, vamos colocar verduras, legumes, enfim, tudo que for cru, tá? A gente vai deixar nesse andar de baixo, juntamente com a carne. Nas prateleiras intermediárias do meio do refrigerador, a gente vai manter daqui a pouco os alimentos semi-prontos, alimentos que já estão daqui a pouco montados, enfim, semi-preparados e que daqui a pouco vão passar ainda por um processo de daqui a pouco uma lasanha que está semi-pronta, que vai para um processo térmico, que vai para o forno. Esses alimentos a gente vai manter em prateleiras intermediárias. E no andar de cima, então, a gente vai manter os alimentos prontos para o consumo e que daqui a pouco, eventualmente, vão passar ainda por um aquecimento, que aí no ideal é a gente chegar numa temperatura mínima de 72 graus, né? Então, eu tô com arroz pronto no meu refrigerador, ele tá numa vasilha que tá com uma tampinha, tá identificado, tudo certo. É assim que a gente precisa manter. E aí, a gente vai pegar, então, e vai daqui a pouco submeter esse alimento, então, até aquecer daqui a pouco no próprio micro-ondas, mas a gente precisa chegar na temperatura de 72 graus, tá? Então, assim, é permitido, a gente pode organizar os alimentos diferentes num mesmo refrigerador, mas, claro, a gente tem que ter o cuidado e é extremamente importante que a gente não venha misturar esses tipos de alimento no refrigerador do nosso restaurante, tá? A gente consegue evitar a contaminação dessa forma.
Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa live. Nos acompanhe aqui, venha agregar conhecimentos para que você consiga aplicar, né, no seu restaurante. E claro, também todas essas dicas que eu trago aqui, elas são super aplicáveis, então, para ser realizada na própria cozinha das nossas residências, enfim. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um e-book gratuito aqui no meu link da bio, acessem lá. Eu tenho também disponível para vocês uma planilha super importante e super prática sobre coleta de amostras, que é um tema que eu falei na live anterior. Então, ela é uma planilha que está disponível lá. Os restaurantes que que têm a obrigação de fazer, então, essas coletas, ou aqueles que querem implementar, podem daqui a pouco acompanhar a nossa última live. Ela tá disponível lá no Facebook e também pelo YouTube vocês conseguem assistir ela. E aí, claro, vocês conseguem tirar todas as dúvidas lá e, claro, pôr em prática essa planilha, então, de controle de amostras. Nesse mesmo link, então, na verdade, ele é um único link e aí a gente tem disponível, então, o e-book juntamente com essa planilha de controle de amostras. Então é super prático, acessem lá e vão facilitar alguns processos, né, que são bem importantes, tanto para facilitar a ordem de produção, também vão otimizar, né, os processos e, claro, você vai estar tranquilo que vai estar atendendo as normas obrigatórias pela vigilância sanitária. Bom, pessoal, vamos dar sequência, então. Já falamos sobre 3 falhas. Vamos para a 4ª falha. Ela é um problema bem crítico, um ponto crucial, né? Seja em restaurante, seja em qualquer serviço de alimentação ou qualquer indústria que processa, que produz alimentos, que é a higiene de mãos, tá? Então, assim, tem estudos que evidenciam que 80% das doenças que são transmitidas pelos alimentos, né, que vão até o cliente final, é por meio das nossas mãos. Então, assim, temos que focar num processo correto e frequente durante as operações, tá? E isso muitas vezes não acontece. As pessoas, elas não têm o hábito de lavagem de mãos e muito menos fazer o processo da forma correta que precisa ser executado, tá? Então, assim, o que a gente precisa fazer? Antes de entrar na área de produção de alimentos, o ideal é que se tenha uma pia exclusiva para lavagem de mãos. Isso já é determinado na RDC 216 e também é determinado em todas as legislações estaduais ou também a nível municipal, aí elas vão fazer essas obrigações sobre pia exclusiva de lavagem de mãos. Então, a minha sugestão sempre é você já adaptar uma pia bem no acesso ali de funcionários, porque automaticamente você já vai estar dando condição, né, favorável para que realmente ele já acesse ali e já acaba vendo aquela pia e comece a se habituar a fazer o processo. Se a gente daqui a pouco tem uma pia um tanto escondida, atrás de uma prateleira, não faz sentido e realmente ela não é utilizada. Então, primeira dica voltada a isso, coloquem a pia de higiene de mãos bem no acesso, bem nas áreas de acesso mesmo à produção, à entrada do seu restaurante, tá? E claro, tem que focar com a equipe na importância desse processo, tem várias dinâmicas que elas podem ser aplicadas e que são de fácil execução também, para que se tenha resultado e desenvolva então nas pessoas o hábito da higiene das mãos. E claro, ter pias também pias também na estrutura num todo, né, do restaurante, para que se consiga fazer a higiene frequente de mãos. Tem vários restaurantes que usam tipo um sistema de sirene ou alguma luz, por exemplo, em que a cada meia hora ou a cada 45 minutos toca uma sirene e aí o pessoal corre então para lavar as mãos. Por quê?
é importante, é algo bem interessante e que já vai se tornando um hábito, né? Que tocou a sirene, o pessoal já corre para fazer a lavagem de mãos. Quanto mais frequente a gente higienizar, melhores resultados a gente vai ter e a gente vai conseguir daqui a pouco zerar as contaminações que a gente vai estar tendo ali no nosso restaurante. Eu gostaria também de enfatizar um pouco a questão do uso de luvas. Então, assim, muita gente diz, eu vou usar luva, ou acham até que a luva descartável, a luva nitrílica, ela é obrigatória. Não tem nada que determina a obrigação de luva no preparo dos alimentos. Então, assim, eu particularmente sempre oriento lavagem frequente das mãos, porque com a luva eu não sou favorável, porque a luva muitas vezes ela acaba rompendo, pode acabar caindo um pedacinho daqui a pouco no alimento, a gente tem um risco de perigo químico, perigo daqui a pouco físico também e microbiológico se essa luva estiver contaminada, porque realmente é o que acontece muitas vezes, né? As pessoas ali estão com a luva horas na mão, elas não têm a sensibilidade, elas não sentem que tem sujidades ali, e a tendência com o uso da luva é a gente lavar cada vez menos as mãos. Então, assim, eu particularmente foco no processo da higiene de mãos e, claro, também aí a gente consegue evitar um gasto, né, que acaba sendo desnecessário para o dono do restaurante, né? Tem estabelecimentos que eu comecei a trabalhar aí em que eles tinham um valor muito significativo de despesa fixa com o uso de luvas. E até então, muitas vezes se achava que o uso da luva também era obrigatório. Então, acho que é bem interessante deixar aqui claro para vocês que a fiscalização sanitária, ela não obriga, ela não vai cobrar o uso de luvas no seu restaurante, ela sim vai querer um alimento seguro e que tu pode garantir mesmo pelo uso, então, aliás, pelo procedimento correto de higiene de mãos, tá? Higiene de mãos, então, é primordial, é algo que precisamos capacitar as pessoas e que a gente realmente consiga ter bons resultados a partir desse processo seguro. Pessoal, como é que tá o som? Imagem, tudo certo? Dúvidas? Podem me mandando aqui que eu vou estar disponível aqui e respondendo para vocês, tá? Vamos então à quinta falha, né, que acaba promovendo a contaminação cruzada dos alimentos em restaurantes, que é as lixeiras. Pessoal, acho que travou aqui um pouquinho, mas como eu estava dizendo, a gente vai para a quinta falha. Essa falha, ela é terrível, né? Eu chego a passar mal muitas vezes, né? Porque realmente existe, é muito frequente e é questão de hábito também. O que a gente precisa ter de cuidado com o uso das lixeiras, com a manipulação dela, para evitar a contaminação de alimentos? O erro mais comum que existe é o manipulador, tá lá manipulando a carne, processando o alimento, e aí ele tem a embalagem, então que ele tirou o saquinho de uma carne ou de uma massa, vai lá e abre a lixeira com a mão e aí volta a processar o alimento. Será que tem algum risco de contaminação aí? O que vocês acham? Pois é, então assim, esse é um processo muito comum, é um erro muito grande, tem um grande risco de contaminação. Não é que tem um grande risco, existe o risco, e tu botando a mão ali, ela vai contaminar, porque ele é um ambiente sujo, por mais que tu faça um processo de higienização, e automaticamente, né, se tu tá pondo a mão ali na lixeira, muito provável que tu não faça processo de higiene, porque são cuidados básicos que tu tem que ter, tá? Então eu digo assim, o que a norma, o que a vigilância sanitária vai cobrar no seu restaurante? Tu precisa ter uma lixeira que vai ter um acionamento automático. O que é isso? Tu vai acionar ela normalmente pelo pedal, por uma pedaleira, e aquela pedaleira, ela é para ser usada com os pés, e tu não vai contatar a tampa, tu não vai ter contato nenhum com
a lixeira, com o saco do lixo. Então, assim, é algo que é questão de hábito, precisamos ter esse cuidado, precisamos orientar a equipe. Então, assim, o que adianta eu entrar no meu restaurante, fazer o processo de lavagem de mãos lá na pia principal, na parte da entrada, em que o dono colocou, por meio das minhas sugestões, se quando tu lavou a mão, tu vai te abaixar e vai abrir a tampa com a mão. Pois é, a gente já contaminou tudo ali de novo e às vezes é uma coisa que é tão automática que as pessoas nem se dão conta e tá acontecendo, tá? Então vamos ter atenção. Os manipuladores de alimento, eles também precisam ter esse cuidado, porque se eles recebem orientação, eles precisam pensar o que eles estão fazendo e não levar tudo no automático. Vamos parar, vamos pensar e vamos ter o comprometimento com a saúde do cliente final. Apesar de tudo, a gente, qualquer um de nós, somos clientes também de vários restaurantes, de várias indústrias, e a gente também não quer sofrer nenhuma consequência negativa, né, ao consumir um alimento. Tá? Então, uma dica também que eu acabo passando muitas vezes é essas lixeiras de pedal, elas serem lixeiras baixinhas, pequenininhas, daqui a pouco numa altura aí de 30, 40 centímetros no máximo, nem que se faz uma troca mais frequente do lixo, mas que já não vai dar tanta condição para a pessoa se abaixar e abrir com as mãos. É muito comum quando a gente trabalha com as lixeiras mais altas, ali de 1,20 m, aquelas lixeiras maiores, existe esse hábito. Então, às vezes a gente orienta, mas o problema recorre, a gente bota uma lixeira mais baixinha e aí a pessoa automaticamente ela já vai acionar pelo pedal e vai estar tudo certo, tá? Então eu digo assim, a gente também precisa visualizar os responsáveis legais, os donos de restaurantes, enfim, precisam ter o comprometimento, né? E atentar esses itens e também buscar alternativas para reduzir ou minimizar o problema. Mas, claro, precisamos ter sempre o conhecimento do que é permissível e do que não é permissível, então, para a gente aplicar e executar. Bom, vamos para a sexta falha. Qual é essa sexta falha, né? Que promove a contaminação cruzada ali de alimentos? É a manipulação de dinheiro, a manipulação daqui a pouco de trabalhar no caixa ali de um restaurante, manipular cartões, e daqui a pouco essa mesma pessoa é aquela que vai fazer uma reposição de um alimento num buffet de autosserviço, vai fazer uma reposição de daqui a pouco o próprio doce que vai ali pro balcão refrigerado. Não é permitido. A RDC 216 que eu comentei da Anvisa, ela já tem essa determinação e ela é uma legislação lá de 2004, então ela já vai fazer aniversário logo mais aí de uns bons anos também. Então não é permitido, porque a gente tem uma contaminação cruzada, mas daqui a pouco, né, por ter essa proximidade, ter algum contato até direto ou um tanto indireto com os alimentos. Então não é permitido. E é muito comum a gente visualizar isso nos estabelecimentos, especialmente às vezes em padarias também, e que tem aquela estufa de produto quente, tem o balcão refrigerado, aí a pessoa vai lá, serve um pastel, coloca numa bandejinha, e aí quando vê ela já vai lá fazer a cobrança do pagamento do cliente. Não é permitido. Se daqui a pouco você receber uma visita da vigilância sanitária e tu tiveres fazendo esse processo no seu estabelecimento, você vai ser autuado muito provavelmente, tá? Então, assim, não é permitido, ocorre muito e é simples. É só questão de muitas vezes reajustar horários e rotina dos funcionários e a gente consegue aplicar. Então, o mais interessante que eu trago aqui para vocês, que essas normas, né, essas obrigações que eu tô passando aqui para vocês, elas são possíveis da gente reduzir e também de regularizar. Então, eu acho que é mais questão de se organizar,
é mais questão do dono, do proprietário ter o conhecimento do que pode, o que não pode, e então aplicar essas medidas que eu venho passando aqui para vocês. Bom, falamos sobre a sexta falha, vamos agora falar um pouquinho ainda sobre a sétima falha, que também é uma falha muito comum, tem um grande risco ali de uma contaminação do alimento, também de forma química. O que é isso? Quero falar para vocês de daqui a pouco a gente tá manipulando alimentos e a gente ter daqui a pouco ao lado ou na mesma bancada, na mesma mesa, um detergente que a gente vai usar no final da produção para uma higiene. Então isso é muito comum. Então daqui a pouco ali, é aquela situação que eu comentei antes para vocês. A gente tem uma bancada, uma mesa do faz tudo, e aí, além de ter mistura de alimentos, mistura de utensílios e tudo mais, a gente ainda tem um espacinho para deixar muitas vezes materiais de limpeza e também produtos químicos. E ali existe sim um grande risco de perigo químico. Tanto daqui a pouco por alguma ação, alguma medida, né, de um funcionário daqui a pouco querer causar algum dano ali pro alimento, enfim, porque realmente existe, e também por daqui a pouco, né, vazar daquele reservatório, ou a gente ter uma esponja ali contaminada. Então, assim, o ideal nesses casos é que a gente tenha um DML, que a gente fala, que é um depósito de materiais de limpeza. Então, tudo que for relacionado à higienização, o ideal é que fique lá, né, enquanto não estiver em uso. A gente só traz produtos de higienização, esponjas, vassouras, rodos, enfim, para a área de produção no momento que a gente for fazer os processos de higiene. Fora isso, o ideal é que a gente tenha esse DML e que seja então, que seja então essa salinha aí que a gente vai fazer a guarda desses materiais de higiene. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês então assim as 7 principais falhas. Como eu comentei, tem inúmeras, mas essas são as principais. Elas são fáceis da gente regularizar e eu quero compartilhar com vocês aqui na tela uma imagem de um fluxo de produção que realmente é bem fácil de aplicar e a gente consegue minimizar assim, 100% na verdade, a contaminação, que é uma contaminação direta, né, e até mesmo indireta, que é aquela contaminação do contato de diferentes alimentos e também do uso de utensílios, tá? Deixa eu procurar aqui, eu já vou compartilhar com vocês. Bom, eu só não tô conseguindo aproximar aqui, mas o que eu quero comentar com vocês? Isso que o Renato comentou, é bem comum, não só em restaurantes, mas nas indústrias, muitas vezes, que é o processo, muito bem lembrado, de contaminação que existe quando a gente ainda está terminando, às vezes, um processo de produção e, ao mesmo tempo, a gente já está começando um processo de higienização. Ali a gente tem a contaminação cruzada, porque daqui a pouco os jatos, né, da água, enfim, ela vai acabar respingando ali pro alimento e vai gerar uma contaminação. Aqui eu tenho uma outra pergunta também, qual a maior falha, qual a falha mais crítica? Bom, é difícil resumir isso, eu acho que na verdade todas elas têm um peso muito considerável, mas o que mais realmente ocorre nos estabelecimentos e acaba afetando de forma mais significativa a saúde do cliente é essa questão da contaminação de alimentos crus com alimentos cozidos. Por quê? Primeiro porque as pessoas não têm o conhecimento e não acabam vendo importância nesse cuidado. E muito também porque
as estruturas, muitas vezes, nem é por questão de espaço físico, mas por não saber mesmo e não conseguir organizar essa ordem de produção. Por isso que eu trago aqui para vocês essa imagem em que fala à minha esquerda aqui a área de pré-preparo e à direita, então, a área de preparo de alimentos. O que é o ideal? Nessa área de pré-preparo, a gente vai fazer a preparação para um alimento, então, que vai para um processo de cozimento ou de higienização ou então de fritura. O ideal é, aqui das imagens azuis, a gente tem, então, eu especifiquei aqui para o preparo de carnes. E as áreas em amarelo seria a área de preparo de saladas, verduras e frutas. Então, já fiz essa separação de forma com que a gente não dá condições para que ocorra essa contaminação. Então, na verdade, isso aqui é um planejamento estratégico, já para não dar condições para que o manipulador vai misturar tudo na mesma bancada e não conseguir fazer os processos de forma segura. Vamos lá. Então, a gente tem uma pia para higiene de mãos, a gente tem um refrigerador, que vai ser para carne resfriada, a gente tem uma pia exclusiva, que vai ser para lavagem de utensílios. É muito importante a gente ter pia de lavagem de utensílios e pia de lavagem de mãos, até porque realmente é um item que é obrigatório, não se vê praticamente em muitos restaurantes, que nem eu disse para vocês, 95% deles eu tenho certeza que não tem pia exclusiva de mãos, e aí a lavagem de mãos acontece, ou quando acontece, é naquela pia de utensílios, então ali a gente também tá gerando contaminação, porque daqui a pouco eu vou ter uma louça lavada ao lado da pia, vou estar lavando minha mão com sujeiras, com bactérias e vai estar respingando ali. Então contamina tudo, né? Ali a gente tem um grande risco também. Então aqui a gente tem uma mesa exclusiva para o pré-preparo de carnes. O que é isso? Nessa mesa a gente vai fazer cortes, tudo em processamento de carnes cruas. E ali, claro, é importante, então, se eu tiver manipulando carne, por exemplo, de frango e carne bovina, que seja em tábuas diferentes, que sejam em utensílios diferentes e que a gente não tenha esse contato direto dessas carnes de diferentes espécies. Então, vocês conseguem identificar que a gente organizando de forma estratégica a ordem de manipulação dos alimentos, eu já não estou dando condição para ter uma contaminação cruzada. Então, isso é muito importante, é a gente ter esse conhecimento e saber aplicar de forma simples. São equipamentos, são estruturas que já existem, é a gente reorganizar muitas vezes essa produção. E aí, então, mais para cá, na parte de baixo, a gente tem o mesmo sistema para higienização de saladas e tudo mais. Então, ali sempre foi pensado nessa minha estratégia de ter equipamentos, então, para carne crua, por exemplo, um outro equipamento que vai ser para salada cru. Se a gente conseguir isso melhor ainda, às vezes não tem, às vezes o estabelecimento tem que usar um único refrigerador, mas aí a gente volta lá para a falha 3, que eu disse que é permitido dentro dos cuidados que eu passei aqui nessa live. Mas claro, quando é possível, melhor a gente também ter refrigeradores separados. Então aqui na imagem em amarelo, vocês conseguem visualizar que eu tenho previsto um refrigerador para salada crua, no caso ali a salada que tem que ser higienizada, e depois a gente tem tudo uma ordem. Vocês podem ver que a gente tem pia de lavagem de mãos, então automaticamente a pessoa chega, lava a mão, pega os alimentos no refrigerador, exclusivo para que não foi ainda higienizado. Depois ela vai para aquela bancada em que ela vai ter uma pia, que ela vai fazer a imersão para fazer a higienização desses hortifrutis. E aí depois disso, ela vai ter uma mesa em que ali ela vai fazer a montagem de saladas. E muito importante, depois de montada a salada, a gente entra numa outra questão, que é a temperatura desse alimento pronto, que aí a gente tem ali na proposta um refrigerador de saladas prontas.
Aí esse refrigerador vai ficar ali com a salada, aguardando a colocação lá em cima no meu buffet de autosserviço no meu restaurante. Então a gente está conseguindo evitar a contaminação cruzada de forma direta, de forma indireta e ainda mantendo o alimento em condições que não vai promover a multiplicação de micro-organismos. Feito isso, eu tenho todo o meu produto já pré-preparado. A salada, no caso, ela já tá pronta, já vai estar num refrigerador pronto. E a carne, então, ela vai depois ali. A gente tem previsto a chapa para daqui a pouco fazer o grelhado ou a fritura ali. Tem o fogão. E feito isso, depois ela vai para essa área verde, que é a área de preparo, a área de preparo. E nessa área de preparo a gente vai fazer a montagem, a finalização de pratos, que já vão ser alimentos todos que já passaram por processos de cozimento, de fritura. Então ali a gente já não tem mais condições de contaminação cruzada no caso de alimentos crus e de alimentos cozidos, tá? Então é bem importante a gente ter esse cuidado e acredito que vocês tenham conseguido visualizar de forma prática como cuidados simples a gente consegue trabalhar dentro das normas sanitárias, consegue trabalhar sem medo de fiscalização e também de denúncias, né? Porque as denúncias elas são provenientes dos nossos clientes que não estão satisfeitos com daqui a pouco o alimento que foi oferecido. Bom, pessoal, acho que é bastante informação, mas esse é o nosso foco também, é trazer questões em que a gente esclareça para vocês a importância de fornecer um alimento seguro, de trabalhar nas normas sanitárias, para que realmente se consiga bons resultados e poder dormir de uma forma mais tranquila. Bom, pessoal, se tiveres mais dúvidas, eu vou responder para vocês. Aqui, dúvidas nos comentários eu vou estar respondendo. Eu peço que vocês daqui a pouco nos sigam, né? A gente tem o nosso canal do YouTube, a gente tem nossa página no Facebook, aqui pelo Instagram também, em que a gente tem o link de acesso ao e-book. Então correm lá, acessem esse e-book, que ele vai facilitar muito a vida de vocês também e de organizar então as demais responsabilidades que o estabelecimento tem. Bom, pessoal, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Que legal, Marcelo. Fiquei muito feliz com a tua participação e te agradeço também todas as orientações e todos os auxílios que tu tem me passado até hoje. A gente está aqui com o intuito mesmo de auxiliar as pessoas a terem mais resultados e, claro, ter um produto que não vai causar nenhum dano para o cliente e nem para nossa saúde, para a saúde da nossa família, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Obrigado!